Então fica aberto aí pra vocês dois começarem a falar da onde vocês começaram na espiritualidade, né? Certo, eu vou começar para que logo em seguida a Mameto aí, né, ela possa também prosseguir. Bom, eu venho de família, como muita gente aí, tradicional, né? Família aí católica, aonde eu passo esse período aí estudando e pesquisando muito sobre a religiosidade, sobre a espiritualidade. Passei sim por algumas vertentes aí que a gente pode dizer protestantes. E aos 16 anos eu vim a perder o meu pai. Então a minha busca pela espiritualidade ela se aflorou. Primeiro porque houve meio que um amadurecimento no sentido de trabalhar. Então desde os 16 eu começo a trabalhar. Comecei como autodidata, trabalhando com adestramento de cães, depois fui para a área de informática, me especializei de técnico, fui para a administração de redes Linux, me especializei em 3 bases Linux, o Debian, o Slacker e também o Ubuntu. E logo em sequência eu tive contato aí com o candomblé. Então o candomblé ele foi uma parte muito fundamental, o candomblé de Angola, aonde eu fui um bom tempo ali como abiã, frequentante, e uma pessoa que tive acesso a uma casa na Bahia. Eu sou do sul da Bahia, né, cidade de Itabuna. E depois disso, eu meio que fiquei bastante triste e acabei meio que abandonando tudo e qualquer tipo de espiritualidade. E um belo dia trabalhando, eu já trabalhava na sinofilia, eu era diretor regional de uma empresa sinófila, que inclusive essa empresa até hoje existe, não vou citar nomes aqui, mas ela até hoje existe, ela inclusive ela bate pau a pau com o que a gente chama de CBKC, que é a grande mestra hoje. Eu ia perguntar, será que é CBKC? Não. Foi, na verdade, uma que surgiu para bater de frente com a CBKC. Na época, não, também. É mais antigo. A gente tá falando aí de épocas do início de 2000, né? A gente vai ter a Sobrace, a gente vai ter uma galera. E aí, foi nessa época que eu me tornei diretor regional. Então, eu fazia a questão de adestramento e me tornei handler, que é aquela pessoa que apresenta cães. E deixei um pouco a espiritualidade de lado. E um belo dia eu fui até Salvador, porque a gente tinha que fechar alguns kennel clubes, então eu tinha ido até Feira de Santana, acabei me estendendo até Salvador, até que pelo convite dessa pessoa que estava querendo abrir o kennel clube, disse, olha, eu vou passar hoje numa sessão espírita, você quer ir lá nessa sessão espírita? Eu falei, cara, queria ou não quero, sinceramente, mas eu não tenho muita opção, né? Porque eu tô aqui, então eu dependo de tudo de vocês, e obviamente aceitei o convite, fui, e nesse momento a Quimbanda ela aparece para mim, né? Conheci um sacerdote de Quimbanda, nessa época Exu Marabô foi quem meu grande mestre, porque ele disse que eu tinha esse caminho espiritual para seguir e que eu deveria, né, dar prioridade a isso, que apesar de eu ter saído, inclusive o candomblé foi uma das coisas que me deixou muito triste, porque eu vivia dentro do efeito balão. Uma hora eu tinha moto, equilíbrio emocional, tudo de dinheiro que se possa pensar, e daqui a pouco, nada. E aí nessa época, após o meu afastamento, esse Exu virou pra mim e disse, olha, você tem sim. E eu, obviamente, muito sacana, eu disse, tá, mas eu não tenho como nem financeiro para me iniciar. E a resposta que eu ouvi foi, eu não lhe perguntei o quanto você tem, eu estou lhe dizendo que você tem missão. E se você quiser, vai ser feito dessa forma. Bom, foi feito dessa forma, né, com esse sacerdote na Bahia, em Salvador. Eu voltei para Itabuna, segui ali os trâmites como tem que ser seguido. Infelizmente vim a perder o meu sacerdote, né? E dentro de São Paulo, e a gente já está falando do ano de 2010, 2011, eu começo a buscar um novo sacerdote para que pudesse assumir esse cargo. Não só para que a gente tivesse uma pessoa para chamar de pai, mas que uma pessoa que desse esse respaldo. Porque dentro dos cultos, direção ali, né, os cultos afros, a gente tem essa questão de que é necessário que se tenha o pai, o avô, o bisavô, o tataravô, o tetravô. As pessoas têm muito isso. As pessoas, elas vivem hoje por títulos e elas esquecem que títulos não vão lhe dar garantias de resultado. E aí, infelizmente, tive, né, o desprazer de conhecer um sacerdote de uma tradição de Quimbanda, que não vou aqui relatar nomes, mas esse sacerdote, além de ter me ludibriado, também prejudicou, na época, uma iniciada da casa, causou uma grande intriga dentro da minha casa, e eu acabei abrindo mão. Segui minha vida, trazendo assim a Quimbanda da forma que eu sempre segui, da forma que eu sempre trabalhei. Lembrando que o templo Reino de Próculo, ele não é um templo só de Quimbanda. Então o templo a gente tem a questão da magia do caos que nós trabalhamos com a questão de magia cigana, trabalhamos com a própria demonolatria, ou seja, o estudo de demônios com a demonologia e a demonolatria tendo cultos e rituais a esses demônios. E, obviamente, a própria
quimbanda, né? Então, o templo ele vem se consolidando, a gente não caiu de paraquedas como muitos, porque hoje o que a gente vê são muitos bebês com fraldas, que ainda não lavaram suas fraldinhas e que surgem do nada, alguns inclusive feitos, porque hoje existem tradições de quimbanda que fazem até à distância, você compra Sim. PDF e faz iniciação à distância via Skype. Então eu não surgi dessa forma, eu existo dentro da internet desde 2011 e pessoas ao qual eu atendo desde 2009, 2010. Então, ou seja, a gente tem uma longa caminhada. É, a caminhada E de que algumas passou vezes muito. algumas pessoas nos amam demais e outras nos odeiam, faz parte. Então, basicamente é essa jornada. Mas passei, como eu estava conversando aqui até nos bastidores, passei alguns vexames, inclusive se minha mãe estiver assistindo, a pontos até de na igreja católica cumprir promessas que minha mãe havia feito de 40 dias Pô, mas de São José é e uma Santo Antônio. sacanagem esse negócio aí de você botar Eu outra pessoa pra cumprir a sua Eu promessa, espero. pô. Tá vendo, mãe? Tá vendo aí, ó? Então, mas aí o pior, Ô, mãe, ó. o pior de tudo, mesmo eu cumprindo essas promessas e tendo ódio, né? Porque na minha época tinha essa questão até de tirar foto, né? Hoje eu sou muito apaixonado e trabalho dentro da magia do caos com o Santo Expedito e também com o Santo Antônio. Trouxe um Né? ensinamento. Eu não sei se foi por uma questão traumática, pós-traumática, né? Mas eu amo demais Santo Antônio, né? Então, dentro da magia do caos, a gente não tem essa questão de limites. A gente trabalha desde divindades hindus, como Lord Ganesha, Shiva. E Santo Até Antônio, mesmo Santo Antônio, Santo Expedito. já fazia amarração amorosa aí desde a... Cara, e acredite, não só a amarração, mas Santo Antônio é muito bom, às vezes, para prender os inimigos aí. Esses inimigos que são bons de efetuarem textos maravilhosos. Santo Antônio é muito bom para amarrar em todos os aspectos, né? A grande questão é saber usar essa flexibilidade e nós usamos isso dentro da magia do caos, certo? E é basicamente isso. Então, a minha caminhada ela não é uma caminhada fácil, né? Eu perdi meu pai com 16 anos, caí para dentro da espiritualidade, para aprender, inclusive, também. E, obviamente, tive, talvez, sorte de conhecer algumas pessoas legais, que realmente me catapultaram para o bem, e outras que quiseram me botar para baixo. E eu agradeço muito ao senhor Tata Caveira, que sempre esteve à minha frente, me direcionando, algumas vezes me dando porrada, né? Mas sempre me direcionando para que a gente pudesse chegar aqui. Então, eu sempre digo para as pessoas, não se enganem. Se eu estou até aqui, não foi sorte, nem foi macumba. Foi espiritualidade e, acima de tudo, meu empenho. Foi o sagrado e meu empenho.